Está começando agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Então, realmente, os meus pais, aliás, eu realmente acho que a gente é um produto da onde a gente vive e os pais são uma influência muito forte que todo mundo recebe, né? E efetivamente, então, a história dos meus pais é interessante e vai ficar claro um pouco mais para frente o impacto que ela teve na minha própria vida, né? Meu pai, nascido na Romênia, aos 19 anos de idade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foge do país, estava sob o regime comunista, uma ditadura comunista, não aceitando isso e por vários fatos, Segunda Guerra, ele literalmente foge, atravessa no meio da noite a fronteira com a Hungria, e vai basicamente a pé e de carona até Paris, demorou 3 meses para atravessar, e lá ele tinha um parente que o auxiliou, e depois de 2, 3 anos em Paris, ele achou que o futuro era na América e veio para o Brasil. E aqui, quem que ele encontra como romeno, começa como um pequeno empreendedor, mas encontra a minha mãe, nascida na Hungria, e aos 14 anos de idade, ela e a família dela toda têm que fugir da Hungria, naquela época, em 44, sob o regime nazista, porque a Hungria estava dominada pelo nazismo, e num filme que parece A Lista de Schindler, assim, cenas parecidas, não é A Lista de Schindler, mas parecido com isso, e ela e mais 300 húngaros são levados pelos próprios nazistas até a fronteira e vão para Portugal. Depois de 3 anos em Portugal, minha mãe lá, coincidentemente, ficou no liceu francês, a escola dela, vem para o Brasil e encontra meu pai. E a língua em comum entre meu pai romeno e minha mãe húngara, não era ainda o português, era o francês, que eu fiquei escutando na minha casa, criança, e aprendi o francês. E isso, lá para frente, você vai ver como uma coisa influencia a outra, né? Então, o fato de eu falar francês acabou influenciando que depois eu fui morar na França, enfim, outras histórias complicadas. Mas voltando, essa origem me deixou marcas que a gente só realiza mesmo depois de algum tempo, né? Você vai analisando o teu comportamento meio repetitivo, você fala de onde vem a origem, e eu acho que veio deles. Primeiro que é uma escolha clara, é tão óbvio, mas eu vou repetir aqui, pela democracia saudável do que por regime autoritário. Hoje fala autoritário, mas às vezes é a ditadura, que na época, na prática, era uma ditadura. Então, uma tolerância. Então, isso ensina, cara, você tem que escutar. Você pode não concordar, mas você escuta, vê os seus pontos e expõe seus pontos, sem necessariamente tentar evangelizar ninguém, mas há uma tolerância para pontos de vistas diferentes. Isso vem da democracia, quer dizer, deveria ser a essência. Depois, quando você vê imigrantes que chegam num país, a dificuldade que é de entrar, tem que aprender tudo de novo, não só a língua, como funciona, como isso, e aí vem algumas vertentes fortes, tipo, tem que ter resiliência. Não, você não vai conseguir no primeiro dia fazer tudo que você quer, você tem que ter uma certa humildade, que você entrou num outro país, num outro sistema, quando às vezes você muda de uma empresa para outra, cada entidade tem seu modo de funcionar, e você é o cara que está chegando, como dizia o Romário, você não sobe no ônibus achando que você vai sentar na janela, porque não vai. Então, essa resiliência em perseguir seus objetivos, eu acho que também acabou vindo dele. E, enfim, assim, uma outra coisa que me vem forte dos meus pais é da natureza humana. Porque a natureza humana controla como que você reage. E eles tinham uma fé inquebrantável sobre que a natureza humana é boa. Você pode ter exceções, e certamente tem, você pode ter problemas, mas a pessoa humana, ela é boa. E por isso a vida merece ser vivido, merece ser desenvolvido, merece ter relações, e no fim, o bem vai dominar o mal. Eu não entro assim, não é místico, não é nada, mas é uma observação. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.